Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo. E esse é um dos meus favoritos, tá? Desculpa o pessoal, às vezes, que é do bacharelado, que de repente, né, não gosta, não tem muita intenção com a educação musical, mas é uma disciplina que eu sou apaixonada. E por mais que a gente pense assim, eu nunca quero trabalhar com isso. Eu não quero, não gosto de trabalhar com educação musical. Quando eu falo educação musical, eu não estou direcionando para crianças, tá? Eu estou falando da disciplina de educação musical. Que pode ser aplicada na terceira idade, pode ser aplicada para jovens, para adultos, para crianças, para adolescentes, qualquer faixa etária. E a gente não pode falar que não faria, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o objetivo do UNES, que, né, para quem não sabe, mesmo do bacharelado, atualmente, né, o MEC fez uma repaginada do currículo e ele aumentou algumas matérias didáticas porque ele percebeu que muitas pessoas que só trabalhavam especificamente com estúdio, com atividade de gravação, com concertos, sentiram necessidade de ter outros complementos de trabalho. E eles ficavam meio perdidos. Então, com relação a essa... Foi uma espécie de questionário, tá, pessoal? Que fizeram um tempo atrás. E eles perceberam que, mesmo não sendo um interesse primordial para muitos, a matéria didática, ela tem uma importância muito grande no diploma da pessoa. No currículo mesmo, porque se amanhã surgir, talvez não a aula, mas surgir um projeto que qual você queira escrever para a prefeitura da sua cidade, um projeto para a sua comunidade, uma ONG, né, alguma coisa que venha a necessidade de você escrever um projeto, de você adaptar alguma coisa com relação à música, você não vai ficar tão perdido, você vai estar um pouco mais preparado, né? E outra questão também, muito importante de colocar, é que muitos desses educadores que tem no nosso guia de estudos, que nós vamos falar ao longo das aulas, eles caem em concursos, tá? Assim como a gente tem os renomados educadores da parte literária, que cai para o público de artes ou de disciplina independente de qualquer que seja, né, no caso do concurso, nos de música, muitos órgãos elaboradores de provas colocam, sim, questões didático da educação musical nessas avaliações. E no ENAD, inclusive, recentemente, a prova que o pessoal fez, e o pessoal de música saiu super bem, graças a Deus, caíram muitas questões sobre inclusão musical e sobre educação musical na prova deles. E eu fiquei muito surpresa, porque há pouco tempo atrás não caíam tantas, às vezes eram uma, duas questões só. E da última vez caiu muitas. Alguns concursos pedem, além da parte musical, pede também uma elaboração de plano de aula, tá? Para quem não sabe. Então, acabou que essa disciplina que antes era muito vista na licenciatura, ela passou a ser incorporada também no bacharelado. Professor, aqui a gente pode cantar também para o EJA? Pode também. Quem mais? Lenon, que queria fazer alguma pergunta? Pois não? Isso, professora, coisa rápida. A senhora Pode está falar. falando aí do bacharelado, eu ia fazer a licenciatura primeiro, resolvi fazer o bacharelado, até porque é aquela coisa do instrumento e tal, mas não excluo essa questão que a senhora acabou de explicar. A senhora sabe dizer se tem algum curso de licenciatura mais curto? Eu lembro que eu escutei alguma coisa aqui de alunos falando que tem um curso que depois que você termina a graduação do bacharelado, você pode fazer a licenciatura em menos tempo, que você já eliminou. Existe? Sim, existe aqui no UNES mesmo, tá? Chama complementação pedagógica. Então, quando terminar o bacharelado, se for de interesse, você pode solicitar a complementação pedagógica e aí você vai estar complementando o seu currículo e vai sair com os 2 títulos, tá? A maioria das pessoas tem feito isso, justamente pelo fato de ter essa possibilidade e, como você falou, tentar não descartar, até porque o próprio MEC começou a verificar a possibilidade e a importância de algumas, não todas, mas algumas disciplinas didáticas no currículo do bacharelado por conta disso que eu falei, tá? E na prova do ENAD, vocês sabem que é a prova que coloca o curso, né? A nota do curso, e o nosso atualmente foi 5. Uma das questões que nós ficamos muito felizes é que os alunos se saíram muito bem na parte didática musical por conta de ter essas disciplinas, mesmo a turma do bacharelado conseguiu fazer plano de aula, conseguiu responder as questões dos educadores que caíram nessa avaliação por conta dessas disciplinas, tá? Então, desde já, eu peço desculpa por aqueles que eu sei que talvez não curtem, mas caso você vá fazer algum tipo de
até entrevista para o emprego. A gente nunca sabe, né, pessoal? Às vezes você vai fazer um projeto para uma ONG, como eu disse anteriormente, pode ser que o responsável por aquele setor peça alguma coisa similar para vocês. Então, nós estamos aqui para isso. É para não deixar você perdido, falar assim, nossa, mas eu fiz o curso do UNES, eu estudei tantos anos lá de bacharelado, fiz a complementação pedagógica, me pediram um plano de aula lá para fazer na hora lá de uma prova e eu não sabia fazer. Então, isso aqui conosco, com a nossa turma de música, independente de se você é licenciatura ou é bacharelado, a gente batalha muito nessas questões que são importantes e atualmente caem, sim, em muitos concursos, tá? Tá ótimo, a obrigado, ementa, professor. eu que agradeço. A ementa é a reflexão inicial sobre os conceitos de música, educação e educação musical e vivência de atividades baseadas nos conceitos desenvolvidos pelos educadores musicais, dos métodos ativos e seus possíveis desdobramentos para a atuação do educador musical na atualidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar de Dalcroze, de Suane, que dessa turma fala, nossa, mas isso aí já está tão ultrapassado, eu tenho que estudar sobre eles. Não, nós vamos falar sobre eles, a contribuição deles para a educação musical e vamos tomar aquilo como eu elaboraria, como eu jogaria isso para os dias atuais. Esse é o objetivo nosso, fazer essa reflexão e essa ponte, tá? Não é colocar a atividade que o Dalcroze fazia, eu vou fazer na sala de aula. Não é esse o objetivo. Mas é pegar os pontos principais e a forma com que ele conduzia o estudo de música e transportar isso para os dias de hoje. A distribuição de pontos, né, dos ciclos, elas são unificadas para todas as disciplinas, então o ciclo 1 já iniciou e vai até o dia 13, o 2 é do dia 15 ao dia 22, o ciclo 3 de 23 a 31, o ciclo 4 de 1 a 13 do 9 não é avaliativo, depois a prova, que vai ser feita as questões no Avalia, tanto a primeira quanto a segunda chamada, de 16 a 23 do 9, tá? E o de 14 a 24, a de 18 pontos para encerrar. E a prova final, dia 21 de outubro. O que é musicalizar? Porque é muito fácil falar assim, eu gosto de trabalhar com musicalização, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é musicalizar, né? Em primeiro lugar, precisamos saber se o trabalho vai ser realizado numa escola de música especializada. O que você quer fazer com isso? Eu quero musicalizar num projeto, numa escola regular, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma escola estadual, prefeitura, particular, tá? Ou uma escola de música. O meu amigo montou uma escola particular de música lá e ele quer dar umas aulas e eu quero trabalhar violão lá com ele. Então, você tem que pensar se as aulas vão ser individualizadas, né? Mesmo sendo particular, se vai ser mais de um aluno por aula, ou se vai ser uma turma de, por exemplo, 20 alunos. O que eu pretendo com a musicalização? Então, mesmo que o objetivo maior, em todos os casos, seja aprendizagem de música... Ô, professora, aqui onde você colocou todas as datas das aulas? Não precisa copiar, porque no plano de estudos já tem tudo para vocês aí que foi postado, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Viu? Tá? E depois, geralmente, os slides que são utilizados, a gente transforma em PDF e coloca para vocês aí, para vocês terem acesso, tá bom? Então, não precisa preocupar com relação às datas, não. Tá? Foi só para a gente se organizar mais. Tá, obrigada. Por nada. Então, de acordo com o educador Suane, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do último para o primeiro plano. Ele afirma que o método específico de ensino não é tão importante quanto a nossa percepção do que a música é ou do que ela faz. Então, não adianta eu decorar e saber como era o propósito do Suane, saber como que o Dalcroze trabalhava, saber tudo isso de cor. E na hora que me jogam num projeto, numa sala com 25 alunos, eu não sei o que fazer. Então, não adianta, né? A educação musical, ela veio para trazer uma conscientização para nós, para como nós podemos melhorar como atuantes no mercado de trabalho. Não é para eu decorar o que cada um faz e saber minuciosamente cada um e chegar na prática e não saber o que fazer, tá? A Violeta Gainza também confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com a educação musical, afirmando que o objetivo específico é musicalizar, ou seja, tornar um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro e promover nesse indivíduo, ao mesmo tempo, respostas de índole musical. O que acontece? Às vezes eu tenho uma pessoa que estuda música, mas por questão terapêutica.
ela não quer ser um exímio instrumentista, ela não quer tocar super bem, e ela tem muita dificuldade técnica, mas às vezes ela gosta tanto de estudar música que aquilo é prazeroso para ela. Então, é um caso. Às vezes a gente pega o caso de um aluno especial, e esse aluno não consegue desenvolver tanto musicalmente, mas a parte de apreciação musical faz com que ele melhore alguns aspectos que foram indicados pelo próprio psicólogo ou fonoaudiólogo, para que ele entrasse no curso de música, entenderam? Então, essa questão da importância do fenômeno sonoro, ela pode ser realizada através da percussão, através de uma percussão corporal, através da prática do canto. Não é sempre que o instrumento musical vai ser a principal ferramenta para eu atingir musicalmente uma pessoa. Existem várias formas da gente trabalhar isso, tá? Ah, que bom, fico feliz então, viu, Márcio, que a disciplina tenha alguma importância. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, foi só aqui no chat mesmo. Aqui. O que é Gainza? Violeta Gainza é uma educadora musical que fez vários livros importantes para a nossa área, tá? Por isso que eu citei o nome dela aqui. Eu vou falar um pouco, vai fugir do guia, tá, pessoal? Mas é só para dar um direcionamento para quem nunca pensou ou nunca escreveu sobre isso. Eu vou falar de planejamento. Então, quando a gente fala de planejar alguma coisa, a gente começa lá do anual. Por quê? Eu vou colocar alguns itens principais do meu planejamento anual. Desse planejamento anual, eu vou puxar as minhas aulas semanais. Se eu não tiver um propósito do que eu quero construir naquele ano, eu posso colocar conteúdo repetido, eu posso colocar conteúdo sem uma lógica, né, de aprendizagem musical muito legal com o aluno. Tanto faz na parte instrumental, educação musical, história da música, seja lá qual for a disciplina que você pretende lecionar ou que você queira fazer um projeto, sem um direcionamento anual você não consegue. Então, eu vou dar dois exemplos. Um pensando em escolas em geral e o outro pensando numa escola específica de música, tá? No caso da escola regular, vamos falar aqui. Caso o trabalho seja voltado, geralmente é claro que é voltado para uma turma grande, né? Tem 20, 18, 25 alunos, no mínimo 15. Então, a gente tem duas opções. Ou eu posso trabalhar com o conteúdo mais condensado, e eu vou estipular as atividades ao longo do ano, ou eu vou trabalhar com projeto. O que é o projeto? Né? Dentro do projeto, você pode incluir os conteúdos de música. Existem dois tipos de projeto. Às vezes tem um projeto que é específico para aquela escola e ele tem um tema X que a escola inteira vai trabalhar com esse projeto. Vamos supor, a sua coordenadora pedagógica lá da escola amarelinha falou que vai trabalhar esse ano com o planeta água. Então, todos os professores, desde a educação infantil até o 5º ano, vão trabalhar com o planeta água. Então, é um exemplo. Esse projeto pode ser uma escolha sua, conforme a análise ou necessidade da escola que você atua. Por isso que é bom sempre numa entrevista, antes de você montar qualquer coisa, mostrar, né, o livro de música que você vai trabalhar, pergunte para a diretora, pergunte para a supervisora da sua escola, ou da sua ONG, ou da sua comunidade. O que você quer com a música aqui na escola? Qual é o objetivo? E aí, cada escola vai trabalhar de uma forma diferente. Então, umas vai ter um planejamento anual, como eu disse anteriormente, que todo mundo vai participar do mesmo tema, e tem coordenadora que prefere deixar cada sala escolher o seu. Aí você deve falar, mas e eu que sou de música? Eu trabalho em todas as turmas, como que eu vou fazer? Professora, né? Até crianças especiais a gente também trabalha com música? Sim, principalmente. Geralmente são os mais indicados, tá? Isso tem crescido bastante no mercado. Tanto da escola normal, né, regular, desculpa, quanto na escola especializada de música, tem crescido bastante. A gente vê os encaminhamentos, pessoal, pelo menos o pouco que eu tenho visto, eles partem do próprio psicólogo, tá? Do acompanhamento da criança, ou do fonoaudiólogo, ele fala, nossa, o aluno está com uma dificuldade muito grande de dicção, coloca numa escola de música para ele fazer aula de canto, né? Isso vai melhorar a dicção, vai melhorar a fala. Então, a gente tem percebido cada vez mais, né, a indicação para a música, ela não está vindo de pessoas que falam assim, eu coloquei o meu filho, e a outra fala, então também vou colocar o meu. Antigamente era um pouco assim, hoje não, hoje está sendo indicação de profissionais.
de psicólogos, de médicos, de pediatras e principalmente da área da psicologia e fonoaudiologia, que tem bastante ligação com as atividades musicais, tá? Para quem não sabia, está muito em alta mesmo. O que é, então, um projeto didático? Ele é um tipo de organização, é um planejamento do tempo e também dos conteúdos que vai envolver toda uma situação, problema. Então, seu objetivo é articular propósitos didáticos, né? O que os alunos devem aprender, quais são os propósitos sociais que eu tenho com essa atividade, né? Qual é o resultado final que eu quero chegar? Será que eu quero que os alunos façam uma apresentação no final do ano, uma prática de canto? Será que eu quero inserir a flauta doce como um instrumento, né, de mais fácil acesso, de preço acessível, para que possa despertar neles o conhecimento e eles queiram futuramente também adquirir conhecimento em outros instrumentos? O que eu quero com o meu projeto didático, né? Evitar a fragmentação dos conteúdos e tornar a garotada corresponsável pela própria aprendizagem. E como eu disse anteriormente, a gente não faz nada sozinho. Antes de montar qualquer coisa, perguntar para a direção, porque às vezes você tem todo um trabalho, gasta horas escrevendo aquilo, e chega lá a diretora e fala, nossa, me desculpa, tá tão lindo, mas não era isso que eu queria. Eu queria, era um coral aqui na minha escola, para a gente cantar lá na rádio da cidade. Às vezes você escreve um projeto maravilhoso sobre a importância da iniciação com a flauta doce, para que esses alunos sejam futuros integrantes da banda da sua cidade, mas às vezes não é isso que a direção quer. Às vezes não é esse o propósito principal da diretora, né? Então a gente tem que, antes de escrever qualquer coisa, conhecer a escola, conhecer a proposta pedagógica daquela escola, o supervisor, tá, gente? Ver quantos casos de inclusão por sala ou em que salas e quais salas tem. Então, tudo isso vai fazer um diferencial aí no seu trabalho, tá? Eu vou dar um exemplo de projeto para uma escola regular, tá? Faz de conta que o meu projeto chama Rádio Escola. Conteúdo, eu vou trabalhar história do rádio, gêneros musicais, conhecendo o funcionamento da rádio e minha rádio escola. Como que eu vou trabalhar, gente, esse mesmo projeto em todas as séries? Vamos lá. No primeiro ano, eu vou contar resumidamente a história do rádio, vou utilizar fantoches, aproveitar para trabalhar os parâmetros do som, forte, fraco, intensidade, né? E vou fazer uma coisa bem legal e bem dinâmica para essa faixa etária que ainda não é alfabetizada. Mas lá no segundo ano, eu também vou contar a história do rádio, só que eu vou ensinar como se eu fosse uma apresentadora de rádio, por exemplo. Eu posso levar um microfone de brinquedo, posso levar uma mesa, né, ou representação de uma mesa de som, e vou conversar com eles de forma que fique uma coisa mais interativa e curiosa, para que eles perguntem mais sobre como era a história do rádio. Aí lá no terceiro ano, eu vou utilizar essa mesma mesa, mas no final vou abrir uma roda de conversas, vou deixar que eles façam perguntas sobre a história do rádio. Lá no quarto ano, eu vou mostrar um trecho do YouTube, bem resumido, falando da história do rádio, e vou pedir para que eles pesquisem e tragam numa próxima aula uma discussão sobre a história do rádio. Vocês viram que o conteúdo é o mesmo, só que lá no primeiro ano eu vou trabalhar de uma forma, no segundo ano um pouquinho diferente, no terceiro e no quarto. Por quê? Por causa da faixa etária. Como que eu vou trabalhar gêneros musicais, né? Lá no primeiro ano eu vou colocar pequenos trechos de música, pedir para eles separar as músicas que eles consideram mais animadas, mais alegres, ou mais rápidas e mais lentas. A gente vai fazer uma classificação de trechos musicais. Depois eu vou pedir para que eles coloquem quais têm voz mais grave ou voz mais aguda. Lá no segundo ano, eu vou falar sobre as características de 3 gêneros musicais. Vou colocar trecho de áudio para eles fazerem essa classificação. Né? Por exemplo, eu posso colocar samba, baião, dando um exemplo, né? Bem diferente de um gênero para o outro. E eles vão classificar as músicas de acordo com o que eles acham, já que anteriormente, claro, eu falei um pouco sobre esses gêneros. Lá no terceiro ano, eu vou assistir um pequeno trecho explicativo sobre os gêneros. E depois vou selecionar 4 e pedir que cada fila da sala, ou 4 grupos diferentes, tragam um tipo de gênero diferente para a próxima aula, para eles ouvirem, para eles conhecerem. Então, eu fiz o mesmo conteúdo em séries diferentes, mas eu trabalhei a mesma coisa, só que uma linguagem adequada para cada faixa etária. Isso que eu queria que vocês percebessem um pouquinho. Aí você deve estar falando, mas tudo bem, para uma escola regular, mas e na escola de música? Como que eu vou trabalhar isso?
Você pode trabalhar lá na percepção musical, né, ou na parte teórica, você pode trabalhar pulso, apoio, andamento, escolher uma música entre as selecionadas, ou uma escolha realizada pelos alunos sobre a diferença dos tipos de MPB. Você pode realizar, né, atividades práticas na aula, ou pedir que eles façam uma playlist, né, de músicas que eles mais gostam daquele determinado gênero, ou se eles já ouviram. Enfim, vocês podem adequar isso também para as aulas de instrumento. Você pode trabalhar técnica, estudo, moldar a prática de repertório. Então, vamos supor, eu trabalhei lá, né, falei um pouquinho do baião, trabalhei leitura rítmica com o baião, aí lá no instrumento eu vou passar um baião. Ah, tá, mas qual que eu vou passar? Ah, de repente o aluno está com uma dificuldade muito grande de fazer a nota si bemol. Ele não consegue fazer, a nota não está afinada. Então, o que eu faço? Eu vou escolher uma música, né? Vamos supor, um baião, na tonalidade de Fá maior, vou fazer uma escala de Fá, vou repetir a nota si bemol várias vezes, intercalar a nota a si bemol, para que ele consiga ter uma aprendizagem melhor com relação a essa tonalidade. Entenderam? Então, esse tema pode ser trabalhado no canto, na musicalização, na parte de estrutura, na prática de conjunto. Então, eu consigo sim também, numa escola especializada de música, trabalhar com algum tipo de projeto específico, desde que todos estejam falando a mesma linguagem, cada um dentro das suas perspectivas, das suas necessidades, tá? Agora, o que é plano de curso? O plano de curso, ele é um instrumento de trabalho que tem o objetivo de referenciar os conteúdos. Então, você vai falar as metodologias, os procedimentos, as técnicas que você vai utilizar no processo de ensino-aprendizagem. E a confecção vai ocorrer na presença do grupo pedagógico da unidade escolar e vai atender a característica interdisciplinar e contextualizada, estabelecida pelos parâmetros curriculares nacionais. Isso a gente está falando de escola regular, tá, gente? Geralmente, todo o desenvolvimento do plano de curso de música está dentro dos PCMs. E se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver várias dicas de materiais, quais são os conteúdos que devem ser trabalhados em cada faixa etária. Então, se você pegar isso para dentro do plano anual e também para o seu plano de curso, você vai estar dentro do propósito para a educação musical atual, tá? O que deve ter nesse tipo de plano de curso, né? Isso vai depender, às vezes tem escola que tem um modelo específico, tá? Aí é só você pedir e depois adequar isso, claro, para a música. Geralmente tem uma integração sequencial. Professora, a gente deve trabalhar que tipo de música? Oi? Com crianças especiais, nós devemos trabalhar que tipo de música? Olha, eu não vejo diferença por ser ou não especial para trabalhar músicas específicas. A gente deve observar a questão da faixa etária. Eu não posso escolher uma música que tem uma letra grande, extensa para memorização, ou uma tonalidade difícil para uma criança de 4 anos cantar, só porque ela é ou não especial, entendeu? A gente vai averiguar as possibilidades de acordo com a faixa etária. A questão de ser inclusão ou não, pessoal, isso é uma questão que vai ver o desenvolvimento da turma. A gente não vai olhar e escolher especificamente por causa daquela criança. Até porque no caso da educação musical e do coral, isso daí muitas vezes a gente nem percebe. Dependendo, se for um autismo muito leve, isso não vai fazer diferença na aula de música. Tanta diferença assim. Ele vai participar de uma forma super interativa, ou às vezes até melhor do que o outro que não seria do caso especial. O que eu vejo a necessidade e a importância de analisar é a faixa etária. Eu não posso escolher uma música que é difícil para aquela determinada faixa etária, tá? Isso independe de ser ou não caso de inclusão. Oi, Lennon ou Lennon? Fico na dúvida. É Lennon mesmo, dos Beatles. O que acontece, professora? Eu já trabalhei numa escola que as turmas eram bem desniveladas. Então, o caso é Bárbara, né? O que ela citou aí, eu não sei se foi nessa prerrogativa, mas aconteceu comigo. Tinha turmas assim de iniciantes e pessoas aí que já estudavam música há 2 anos, com faixas etárias um pouco diferentes, mas a questão era realmente musical. Então, e pegava gente com autismo, gente com síndrome do pânico. Então, era bem difícil de você conseguir fazer essa turma andar, porque o nível estava muito discrepante. Nesse caso, era falta realmente de planejamento inicial daquele curso, né? Ou seja, lá na origem do curso, fazer o que a senhora está explicando. É isso? O ideal, isso aí que vocês estão falando, a gente chama de turma mista.
tá? Isso acontece muito no EJA, por exemplo, né? Que você tem, às vezes, um jovem que teve que, por algum motivo, parar os estudos e depois ele retomou, com uma senhora mais velha que decidiu também terminar o curso, porque ela quer fazer alguma coisa do qual ela, né, decidiu voltar a estudar. Então, esse caso, gente, de turmas mistas, claro que dá um pouco mais de trabalho para o educador, né, para qualquer um de nós, e aí a gente tem que pensar no material no meio do caminho, uma atividade que seja interessante para todos, que todos possam participar, mas ao mesmo tempo não deixar de trabalhar o conteúdo musical. Infelizmente, tem lugares que não é possível separar por faixa etária, tá? Às vezes você pega um projeto onde é tudo misturado. Vamos supor, uma comunidade da igreja. Eles vão colocar todas as crianças que estão lá com os pais lá no salão para você ensinar música, enquanto isso o culto está acontecendo. Tô dando um exemplo, tá, gente? E aí tem lá uma criança de 6 anos, com de 8, com de 10, com de 12, um adolescente de 16 e um adulto. Então, a gente chama isso de turma mista. Tá? E aí dá muito mais trabalho, é claro, a gente fazer uma preparação, né, pessoal, da aula que seja, mas é possível, tá? A gente vai ver algumas dicas de como que a gente trabalharia para turmas mistas. O objetivo principal é atingido? Nem sempre. Porque às vezes você queria, né, que desenvolvesse muito mais e por conta de ter criança misturado com adulto, a gente não consegue fazer um trabalho tão interessante. Mas o que eu estava falando para ela era da questão da inclusão. Tá? Que tipo de música que pode dar para... Isso não existe. Esse tipo de música eu posso dar para autista e esse tipo de música eu posso dar para síndrome de Down. Não é assim que funciona. Você tem que ver o que tipo de trabalho eu quero para melhorar a condição de vida daquele indivíduo. Se ele está com uma dificuldade muito grande de concentração, eu vou buscar atividades que trabalhem nesse sentido. Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande de memorização, né, e as professoras têm pedido isso, eu vou buscar atividades que vão ajudar na memória. Então, músicas com efeito acumulativo, né, que vai aumentando à medida que a letra vai acontecendo e você vai ter que ir decorando os personagens. Então, tudo isso é analisado caso a caso, tá? Não existe isso, é uma questão assim, ó, esse tipo de música é para autista e essa música é para síndrome de Down. E esse aqui é para quem tem déficit de atenção. Não é assim que funciona, tá? Vocês teriam que ler o laudo do indivíduo, analisar, conversar com alguém do apoio, né, ou da supervisão daquele local, o que eles gostariam que a música colaborasse na vida do indivíduo. Vamos falar assim, né, gente? Porque pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser criança, não tem como falar. Então, eu vou falar indivíduo nesse sentido, tá bom? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Ô, professora, aqui, Oi. Ó, você falou onde que estão as datas mesmo? Você falou até no plano de estudos, lá em atividades, tem guia de estudos, tem plano de estudos. Lá está tudo minucioso para vocês, as datas de início e término das atividades. Marque. Professora, eu acho que não só exatamente restrito à música, mas até nessa questão da inclusão e de diferentes faixas etárias dessas turmas mistas, vamos botar assim, não só exatamente restringindo ao conteúdo musical, mas também pode trazer conteúdo extradisciplinar, né? Como, por exemplo, conteúdos literários, conteúdos artísticos, tudo isso Sim. possa a melhorar no desenvolvimento do aluno. Com certeza, isso mesmo. E também, pessoal, só lembrando, né, que aqui a gente está falando de música, mas para uma pessoa que assume uma disciplina de artes, geralmente tem uma apostila, tá? Você não vai tirar do nada o conteúdo, a apostila já vem pronta, e ali tem uma apostila para você trabalhar. Então, você vai trabalhar dentro daquela apostila, dentro das atividades, e também vai inserir algumas coisas de música, tá? Então, você não vai ficar perdido, não. Aquilo tem um direcionamento. A mesmo que peçam, né? Que solicitem que você faça um projeto específico. Mas, geralmente, quando se assume artes numa escola, tem uma apostila específica. Ela pode ser uma apostila lá do poliedro, ela pode ser uma apostila do Pitágoras, aí depende muito da linha que é seguido a apostila de todas as disciplinas daquele colégio. É assim que funciona, tá? E de música também vem. Algumas escolas vêm a de música separado da de artes. Isso falando de escola regular. Falando de escola especializada de música,
aí já é diferente, o aluno já vai especificamente para estudar aquele instrumento X, né? Já é uma coisa mais direcionada que a pessoa quer mesmo. Aí já é muito mais fácil de você fazer um apostilamento, separar as músicas que você quer trabalhar e também os conteúdos. Já na escola regular isso não acontece, você tem que seguir uma apostila específica de artes ou de música, muitas vezes você não tem tanta abertura aí para modificar tanto o programa, mas também nada impede a fazer uma interdisciplinaridade, como o Mark colocou. Então, esse plano de curso tem que ter essa integração sequencial de conteúdo, detalhamento da proposta, lista de materiais que você pode utilizar, formas de avaliação individual e coletiva, objetivo geral, objetivo específico e conclusão. Geralmente, na folha da própria escola, tem o logotipo da escola e muitas têm esse modelo padrão, como eu falei para vocês, tá? No caso da escola especializada também de música, você quer montar uma escola ou trabalhar com alguém, né, fazer uma parceria, você também pode colocar o logotipo da escola no canto, geralmente no canto esquerdo da folha, o nome da disciplina. Vou dar um exemplo para minha área, tá, que é flauta doce, para eu colocar aqui para vocês, mas poderia ser qualquer outra disciplina. A estratégia, então você pode colocar, por exemplo, uma aula de 50 minutos, uma aula semanal, ano letivo 2023, vamos colocar para o ano de agora. Objetivo geral, geralmente ele está ligado mais à parte social da pessoa. O que ele vai ajudar, né? Vai ajudar na sociabilidade, na interação da pessoa, né? na interação musical com outros colegas, com outras pessoas. E o objetivo específico, geralmente, é uma coisa mais específica de música mesmo, do que você quer trabalhar. Então, eu vou dar um exemplo de flauta aqui. Vamos supor que eu tenho um iniciante, que é iniciante mesmo. Às vezes eu tenho um iniciante que é criança, às vezes eu tenho um iniciante que é adulto, e às vezes, como vocês colocaram, eu tenho um iniciante que já tem uma preparação musical, já sabe um pouco de música. Aí como que eu faço? Eu posso separar isso, posso colocar iniciantes que já apresentam conhecimento de outro instrumento de sopro, eu posso colocar iniciantes do zero, eu posso colocar um programa específico de iniciantes a partir de 6 anos, e outro iniciantes a partir de 10 anos. Por exemplo, eu posso discriminar melhor esses itens se eu quiser fazer uma coisa mais organizada. Procedimento, ele pode ser distribuído semestral ou anual. Tem escola que prefere fazer anual. Tem escola que prefere fazer semestral. Tem escola que faz modular. Nosso curso aqui, por exemplo, do Unis, ele já foi semestral, agora ele é modular. Entendeu? Então, a gente tem que ajustar de acordo com a necessidade da escola que a gente trabalha. Como que é a nota lá? Como que funciona o fechamento de nota? Ah, a nota é bimestral. Ah, beleza, então eu posso fazer o planejamento semestral, posso fazer anual dividido por bimestres, né? Então, é conforme o cronograma da escola que eu vou trabalhar. Aqui eu vou dar um exemplo de flauta, tá? Ao invés de iniciar toda a aula, mesma coisa. Ah, eu vou iniciar tocando um repertório, depois eu vou colocar uma leitura à primeira vista, e depois eu vou tocar o repertório que eu dei a semana passada. Não, eu posso fazer vários tipos de rotina. Eu posso chamar de rotina inicial, rotina 1, rotina 2, rotina 3. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um mês e eu posso dividir entre rotina 1, rotina 2, rotina 1, rotina 2, eu posso intercalar. A rotina inicial já é a iniciação mesmo do instrumento, é o começo de tudo, né? Então, eu vou falar de um breve histórico, noção de postura, emissão de ar, como que segura a flauta, tudo isso é rotina inicial. Na rotina 1, eu vou fazer exercícios do controle de ar, esvaziar os pulmões 5 segundos, segurar por 10, aumentar progressivamente o tempo de inspiração, retenção e expiração. Lá na rotina 2, eu vou trabalhar assim, exercício de escala, depois eu vou ler um método, que geralmente é algum método específico do instrumento, e por último eu vou tocar o repertório. Ah, mas lá na rotina 3 eu vou fazer escalas, só que com variações, depois eu vou ler o método, depois eu vou colocar uma pequena coisa para leitura à primeira vista, e por último o repertório. Entenderam? Então, aqui eu fiz vários tipos de rotina para que não fique sempre uma mesma aula, mesmo sendo flauta, mesmo a gente tendo que passar por notas longas, exercícios típicos de instrumento de sopro, eu não preciso fazer necessariamente sempre igual para não ficar cansativo para o aluno. E aqui eu vou mostrar para vocês, só um pedacinho, depois eu vou postar o material que vocês vão ter acesso. É um exemplo, tá, pessoal, do método saber positivo. Então, vocês vão ver que ele trabalha aqui, vamos supor, lá no 2º ano.
Ritmo, ele trabalha. Perceber, realizar, identificar o pulso, ausência de pulso, apoio, tempo forte e fraco, duração de sons curto e longo, vivenciar células e ostinatos. Na melodia, eu vou trabalhar diferença de altura, conteúdos melódicos, vivenciar células melódicas, ostinato melódico, melodias repetidas. Lá na harmonia, vou trabalhar para o aluno perceber a presença e a ausência de acompanhamento. No timbre, eu vou explorar a diversidade de timbre com sons da voz, sons do corpo, instrumentos musicais da família das cordas e percussão. Só que aí, lá, né, no primeiro ano, o que eu vou fazer? Na parte de olho dos instrumentos musicais, eu vou trabalhar na percussão. Chocalho, cachixi, ganzá, clava, recorré. No Faça Você Mesmo, jogo da memória. Lá em nomes, grandes nomes, né? Eu vou trabalhar com eles, Beethoven e Pixinguinha. No outro momento, eu posso trabalhar Orfeu, Bartolomeu, Purcell, Kodai. Outros instrumentos, eu vou trabalhar viola caipira, rabeca, violino. Se vocês observarem a programação, essa aqui é a anual, tá? Do 1º ao 5º ano. Vocês vão observar que às vezes tem o mesmo título, só que para várias faixa etária diferente, para cada série, eu vou trabalhar uma coisa diferente. Então, se eu trabalhei aqui na percussão do 1º ano, o chocalho, o cachixi e o ganzá, lá no 2º ano, eu vou trabalhar, vamos supor, tambor, eu vou trabalhar o pandeiro. Lá no 3º ano, eu vou trabalhar a maraca, entenderam? Então, vocês vão perceber mais ou menos o exemplo que eu dei do 1º lá. Vocês vão trabalhar várias idades, porém, né, mesmo o conteúdo sendo parecido, mas ele não é igual, eu não estou repetindo. Eu estou agregando, tá? Se lá no 1º ano eu trabalhei o Bach, lá no 2º ano eu vou falar um pouquinho do Vivaldi, lá no 3º ano eu vou falar do Beethoven, entenderam? Então, isso é um direcionamento de ideia, tá, gente? Não é que seja o melhor do mundo, também não. Mas é de ideia para a escola regular, só para vocês terem um direcionamento. Um dos melhores métodos que eu acredito na atualidade, na parte de educação musical, e que, inclusive, vem o áudio junto para vocês colocarem nas aulas, ele dispensa um teclado, vocês podem usar apenas o áudio, e que eu gosto muito, é a coletânea Batuque e Batuta, que vai do 1º ao 5º ano, para mim é um dos materiais mais completos na atualidade da educação musical. Mas existem muitos outros, tá? Aqui eu dei um exemplo do saber positivo. Dependendo da escola que você trabalhar, como eu disse anteriormente, a escola já traz um apostilado de música. Ela já traz um roteiro que você tem que seguir, tá? Mas é só para caso você monte uma escola e não sabe nem por onde começar, a gente está dando as sugestões aqui, ok? Bom, eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. E mais uma vez, obrigada a todos pela presença. E todas. Deixa eu pausar aqui.